Senhor, meus irmãos, que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no verso 20, está escrito dessa maneira: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar daquilo que nós temos ouvido, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto, pois o mesmo Senhor Jesus, Ele nos ordenou para nós falarmos do seu amor aos pecadores. O chamado para o evangelismo. O evangelismo é um ato de amor para com os perdidos. Evangelismo urgente, pois nós estamos vivenciando dias ao qual procede a volta de Jesus. E a igreja precisa atentar para esse grande chamado ao qual Deus, Ele nos proporciona de evangelizarmos. Muitas pessoas pensam, meus queridos irmãos, que para ganhar almas é apenas uma tarefa para evangelistas, para diáconos e até mesmo para pastores. Mas a tarefa missionária, ela é uma tarefa para todos. Líderes espirituais, eles têm que fazer discípulos e falar deste amor com os seus discípulos e motivá-los a ganhar almas para o reino de Deus. O ministério de Jesus, ele inicia chamando 12 apóstolos para ganhar almas para o reino de Deus. E ele deixou bem claro que nós não podíamos deixarmos de falar daquilo que temos ouvido e daquilo que temos visto. E o que temos ouvido nos dias atuais é sobre uma palavra de fé, uma palavra de salvação. O mandamento de Jesus, a ordem de Jesus é evangelizar. Evangelizar não é opcional, mas é um mandamento de Jesus. Antes de subir ao céu, Jesus deixou uma grande comissão e ele disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Marcos 16, no capítulo 15. Isso significa que devemos não nos limitar a pregar apenas na igreja. Tem muitas pessoas que estão limitadas apenas na igreja, de pregar o evangelho apenas nos dias dos cultos da sua igreja. Mas Jesus, ele deu esta ordem para nós irmos por todo o mundo e alcançar as pessoas, independente da sua origem, da sua crença e da sua cultura. E nós estamos nesses dias falando sobre essa necessidade de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Nós vemos exemplos claros na palavra de Deus. Os apóstolos, eles entenderam
eles entenderam esse chamado em suas vidas de levar uma mensagem para o mundo, mesmo diante das perseguições, dos açoites, mesmo diante de prisões, de zombaria e muitas outras críticas, eles não desistiram de falar. Nós vemos Pedro e João, foram advertidos para passarem para o outro lado do barco e pregar o evangelho. Nós não podemos deixarmos de maneira nenhuma, nesses dias atuais, de salvarmos almas para Cristo. O apóstolo Paulo, ele viajou incansavelmente enfrentando naufrágio, enfrentando prisões, enfrentando rejeições, mas cumpriu o seu chamado de levar uma palavra com zelo, uma palavra com dedicação, uma palavra ao qual muitos corações se converteram e foram salvos através da palavra de Deus. Jesus, ele tem um chamado para você. Jesus, ele tem um chamado para a igreja. Jesus, ele está te chamando, ele está nos chamando para uma grande comissão também, de nós sairmos do nosso comodismo e levarmos uma palavra de fé. Evangelismo pessoal. Que Deus vos abençoe. Mas vai aí e assine o nosso canal esse do pastor Joaquim Carlos Lopes, que está falando sobre evangelismo nesses dias, porque os corações estão aflitos e os campos já estão brancos para a ceifa. Jesus disse, os campos já estão preparados para a ceifa. Você pode evangelizar, você pode ser uma evangelista, um evangelista também. Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.